Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. A nossa leitura de hoje será sobre o discurso de Sêneca intitulado Da Vida Retirada. Antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Vamos a isso. Sêneca, Da Vida Retirada. 1. Os vícios nos acompanham constantemente. Mesmo que não buscássemos nenhuma outra coisa saudável, retirar-se por si só ainda poderia ser proveitoso, pois nos tornaria melhores do que somos. Que pensar então da utilidade de se retirar para perto de homens qualificados e escolher um exemplo para orientar a nossa vida? Isso, a não ser em uma vida retirada, não pode ser conseguido. Somente assim pode ser alcançado aquilo com que sonhamos, em um lugar onde ninguém interfere em nossas ações, para não deixarmos de lado nossos propósitos. Somente dessa forma pode-se conduzir a vida segundo um único princípio, em lugar de fragmentá-la com projetos diversificados. Por exemplo, dentre todos os males, o pior de todos é quando resolvemos mudar nossos defeitos. Passar de uma coisa para outra pode agradar, mas ao mesmo tempo é vergonhoso, uma vez que nossas decisões tornam-se levianas. Hesitamos e somos levados para cá e para lá. Abrimos mão de nossos anseios, reclamamos do que abandonamos. As mudanças se alteram entre a nossa ambição e o nosso arrependimento. Dependemos inteiramente dos julgamentos alheios e parece-nos melhor aquele que tem muitos pretendentes e adoradores e não o que deve ser elogiável e desejável. Nem avaliamos o caminho do bem e do mal por si, mas pela quantidade de pistas, sendo que nenhuma assinala retorno. Perguntas: o que dizes, Sêneca? Abandonas os teus pares? Teus amigos estoicos dizem com certeza que até o último momento da vida estaremos em ação. Não desistiremos de trabalhar para o bem comum, de ajudar cada um, até considerar o poder de dar auxílio ao inimigo debilitado pela idade. Somos os que não damos privilégio a nenhuma idade. E como diz aquele homem respeitadíssimo, apertamos nossos cabelos brancos com capacete. Nós estamos entre os que, mesmo diante da morte, não ficamos parados e, se as circunstâncias permitirem, nem mesmo para a própria morte será dado descanso. Por que nos repassas os preceitos de Epicuro junto aos princípios de Zenão? Porque, em lugar de trair Zenão, visto que ele te causa aborrecimentos, não o abandonas completamente? Quero provar que não estou em conflito com a doutrina estoica, nem eles estão contra os próprios ensinamentos. Mesmo que eu os abandonasse, seria desculpado, porque continuaria seguindo os exemplos deles. O que passo a dizer será dividido em duas partes. Em primeiro lugar, alguém pode, desde a primeira idade, se entregar inteiramente à contemplação da verdade e buscar a razão de viver, praticando de forma reservada. Depois, vou mostrar que, em idade já avançada, o homem com plena capacidade pode continuar servindo e orientando os demais, tal como as virgens vestais, que gastaram muitos anos entre os vários ofícios para aprender funções sagradas. Depois, passavam a ensinar aos outros aquilo que tinham aprendido. 2. Demonstrarei que isso também agrada aos estoicos, não porque eu siga uma lei que proíbe dizer algo contra Zenão e Crísipo, mas porque a própria situação me faz seguir a opinião deles. Pois, se alguém está ligado à posição de uma única pessoa, seu lugar não é na cúria, e sim entre as facções partidárias. Se tudo fosse bem explicado e sendo a verdade professada abertamente, nada teríamos de mudar em nossas decisões. Agora buscamos a verdade na companhia daqueles mesmos que nos ensinam a respeito dela. As duas maiores correntes filosóficas, as dos epicuristas e as dos estoicos, discordam entre si sobre esse tema.
embora por caminhos diversos concordem com a vida retirada. Epicuro diz: o sábio não deve ter acesso a negócio público a não ser que seja obrigado. Zenão fala: exerça a função pública a não ser que haja algum empecilho. Dessa forma, um ordena por princípio a vida retirada, outro pressupõe para isso uma causa, mas o termo causa tem sentido amplo. Se a república estiver tão corrompida que não possa ser ajudada, se estiver toda tomada pelo mal, o sábio iria dedicar-se ao não realizável, empenhar-se para não conseguir nenhum resultado. Acrescente-se que, se tiver pouca autoridade e pouca força, a própria república não iria aceitá-lo se a saúde o impedisse. Assim como não se lança ao mar um navio com casco danificado, nem se alistaria no exército quem estivesse debilitado, da mesma forma, não se deve empreender uma caminhada para a qual se sabe não estar capacitado. Portanto, aquele com plena capacidade física antes de procurar problemas pode colocar-se em segurança e imediatamente dedicar-se a artes nobres, vivendo em ócio justificado, cultivando virtudes que podem ser praticadas no mais absoluto retiro. O que se exige do homem é que seja útil ao maior número de semelhantes, se possível. Caso não consiga, sirva a poucos, ou aos mais próximos, ou a si mesmo. Ao tornar-se útil para os demais, acaba por iniciar um trabalho comunitário. Da mesma forma como quem se degenera prejudica não apenas a si, mas também a todos os quais poderia prestar auxílio caso fosse melhor. Quem se aprimora apenas por isso já beneficia os outros, já que apronta quem vai poder beneficiá-los no futuro. 3. Suponhamos que haja duas repúblicas. Uma grande e verdadeiramente pública, na qual vivem homens e deuses, e na qual nada se vê apenas por um ângulo, medindo a sua extensão pelo percurso do Sol. A outra é aquela que nos foi dada ao nascer. É a dos atenienses ou a dos cartagineses, ou qualquer outra que não pertença a todos os homens, apenas a alguns deles. Há indivíduos que se dedicam ao mesmo tempo a ambas, outros apenas à menor e outros ainda somente à maior. A República Maior, mesmo na vida retirada, podemos servir, o que me parece até ser melhor, podendo ainda inquirir o que é a virtude, se há uma ou muitas, se é a natureza ou a prática que faz os homens bons, se aquilo que abrange as terras e os mares e o que neles está inserido é apenas uma coisa ou muitos corpos espalhados por Deus. Se a matéria da qual tudo nasce é alguma coisa contínua e plena, ou descontínua e vazia, ou uma mistura de partes sólidas. Onde está Deus? Se sua obra está espalhada no exterior da matéria ou incluída no conjunto, se o mundo é eterno ou deve ser olhado como coisa efêmera inserida no tempo, aquele que contempla tudo isso presta serviço a Deus? Oxalá suas obras tão grandiosas não fiquem sem testemunhas. Costumamos dizer que o bem supremo consiste em viver de acordo com a natureza. A natureza gerou-nos tanto para a contemplação quanto para a ação. Agora, podemos provar o que dissemos anteriormente. Por que agora? Isso não ficaria provado de maneira suficiente se cada um buscasse dentro de si próprio o desejo que possui para buscar o desconhecido e a curiosidade diante da narração de uma história? Alguns navegam e enfrentam os trabalhos de uma peregrinação muito longa apenas pelo prêmio de conhecer algo longínquo e oculto. É isso que reúne a multidão para os espetáculos. É isso que leva a buscar coisas não aparentes, a questionar as secretas, a remexer antiguidades, a ouvir sobre costumes dos povos bárbaros. A natureza deu-nos um espírito curioso e consciente de sua perícia e beleza. Criou-nos para a contemplação desses grandes espetáculos. Tudo isso perderia sua riqueza de coisas grandiosas, excelsas,
tão nitidamente estruturadas, tão brilhantes e formosas, se ficasse visível apenas para a solidão. Para que saibas que ela quer que tudo isso fosse admirado e não apenas avistado, observa então o local onde nos situou, isto é, colocou-nos em meio dela própria e concedeu-nos o poder de observar todos os seres ao nosso redor. Não fez o homem apenas ereto, mas, sobretudo, deu-lhe habilidade para a contemplação, a fim de que, desde o nascer do sol até o ocaso, pudesse observar o curso dos astros e, para que seu rosto girasse, deu-lhe uma cabeça erguida, colocando-a sobre ombros flexíveis, direcionando o curso de 6 constelações durante o dia e de 6 outras no decorrer da noite. A natureza não oculta nada de si mesma, pondo diante dos olhos humanos tais maravilhas que estimulam a curiosidade para outras. Mas nem por isso já vimos tudo o que existe, já que a nossa visão descortina o caminho para a investigação e apresenta-nos os fundamentos da verdade, de maneira que a averiguação passa do claro para o escuro, pondo a descoberto o que existe de mais antigo no universo, como, por exemplo, procurar a origem dos astros que se mostram como elementos distintos entre si. Qual foi a lei que separou elementos ligados entre si e os que se encontram misturados? Quem indicou o lugar para cada um deles, se os elementos mais pesados caíram sozinhos e os mais leves alcançaram voo? Ou, independentemente do peso dos corpos, uma outra força mais forte determinou a lei de cada um deles? Se é verdade, segundo dizem, que o homem é constituído de espírito divino, se partilhas e fagulhas de astros caíram sobre a terra e aí ficaram escondidas em lugar inacessível. 4. O nosso pensamento invade as barreiras do céu e não se contenta em saber apenas o que está ao nosso alcance. Alguém poderia perguntar afirmando: examina o que está localizado além do nosso mundo para saber se é uma grande vastidão ou estar circunscrito por alguns limites. Qual a forma dos elementos estranhos? São disformes ou confusos, ou com igual volume em cada parte? Se estão ligados com o nosso mundo ou deles separados? Se vagueiam pelo espaço? Se é com elementos indivisíveis que se compõe tudo o que surgiu ou surgirá? Ou ainda, se a matéria de tudo isso é espessa e móvel ao mesmo tempo? Se os elementos são opostos entre si ou se não estão em conflito, já que contribuem para um mesmo fim por caminhos diferentes. Uma vez que veio ao mundo para descobrir tais problemas, vê como é pequeno o tempo de que o homem dispõe, embora se dedique a isso por inteiro. Ainda que não permita que lhe perturbem nem se descuide, ainda que controle seu tempo com muito cuidado e estenda as suas horas até o fim de sua vida, desde que o destino não retire nada do que recebeu da natureza, o homem é por demais mortal para compreender as causas imortais. Assim vivo segundo a natureza, já que a ela me entreguei totalmente, já que sou seu admirador e servo. Entretanto, a natureza quer que eu faça 2 coisas: agir e dedicar-me à reflexão. Tanto uma quanto outra realizo, pois não pode haver contemplação sem alguma forma de ação. 5. Mas faz diferença. Dizes, dedicar-se ao estudo da natureza, apenas levado pelo prazer, não pedindo nada mais que a contemplação, sem visar a qualquer outro objetivo, uma vez que ela, com seus atrativos, já proporciona satisfação? A isso respondo que é importante saber qual o propósito de dedicar-se à vida pública, ou seja, se é apenas para estar sempre ocupado e sem tempo para voltar os olhos das coisas humanas para as divinas. Da mesma forma que desejas as coisas sem o mínimo apreço pelas virtudes, sem cultivar o espírito, agindo de forma injusta através de atos não dignos de aprovação, já que todos os elementos devem estar ligados, assim uma virtude distanciada da vida retirada é um bem imperfeito e doente,
uma vez que inativa não demonstra nenhuma aprendizagem. Ninguém pode negar que a virtude deve provar a sua eficiência em obras e não apenas ficar refletindo sobre o que faz. Deve, às vezes, entregar-se inteiramente a uma tarefa e pôr-se a fazer algo com empenho e resolutamente pela sua prática. Se o atraso na execução não ocorre por causa do sábio, então não é o agente que está em falta, e sim aquilo que deve ser feito. Por que razão, então, condená-lo a ficar recluso? Com que propósito o sábio se retira para o sossego? É para ter certeza de que também ali deve praticar atos que serão de utilidade para toda a posteridade. Certamente, sabemos que Zenão, como Crísipo, realizaram obras mais soberbas do que comandar exércitos, ocupar cargos públicos, promulgar leis. Até as promulgaram, mas não apenas para uma cidade, e sim para toda a humanidade. Por que então não seria conveniente ao homem honesto e digno a vida retirada, graças à qual se organizam os séculos futuros? É através dessa que se divulga uma mensagem não apenas para um pequeno auditório, e sim para homens de todas as nações, sejam os que ali se encontram, sejam os que hão de vir. Em síntese, pergunto se Cleanto, Crisipo e Zenão viveram de acordo com seus ideais. Não duvido que responderás que viveram da mesma forma como ensinaram. Porém, nenhum deles administrou república alguma. Dirás ainda que não tiveram a fortuna e a dignidade que costumam ter os que são aceitos na gerência dos negócios públicos. Mas nem por isso levaram uma vida negligente e tediosa. Agiram de modo que o seu sossego fosse mais útil aos homens do que as atividades e o suor de muitos outros. Dessa forma, são percebidos como grandes empreendedores, apesar de não terem exercido cargos públicos. 6. Além disso, há 3 modos de vida. Cabe questionar qual o melhor: o que se consagra ao prazer, o que se consagra à contemplação ou aquele que se dedica à ação. Primeiramente, abandonando qualquer discussão, é o implacável ódio que se declara aos que decidem trilhar caminhos diferentes dos nossos. Vejamos se todas essas doutrinas, de diferentes denominações, não estariam levando ao mesmo caminho sob um ou outro aspecto. Mesmo o que preconiza a doutrina do prazer, não abandona a contemplação, como o que só se dedica à contemplação, também não está afastado do prazer. E o terceiro, embora dedicando a vida às atividades, não está livre da contemplação. Dirás que existe uma sensível diferença entre alguma coisa ser proposital ou estar direcionada para alguma intenção. Evidentemente, há diferença, porém uma coisa não acontece sem a outra. Nem contemplação sem ação, nem ação sem contemplação, nem o terceiro, que consideramos negativo, demonstra ter um prazer apático, uma vez que captura aquilo que a razão assinala como estável para si. Por esse motivo, também a comitiva do prazer é ativa. E por que não seria? É ativa porque Epicuro declara em algum lugar que se afastaria do prazer e até suportaria a dor se o prazer fosse amenizado pelo arrependimento, ou uma dor menor substituísse outra mais séria. Por que importa dizer tais coisas? Importa deixar claro que a contemplação agrada a todos. Uns a desejam como fim último, nós a temos como um porto de passagem, não como porto de chegada. Acrescente-se a tudo isso que, segundo a lei de Crísipo, é lícito viver uma vida retirada. Não digo resignar-se a ela, mas escolher voluntariamente esse modo de vida. Dizem que o sábio não deve aproximar-se de qualquer tipo de negócio público. Não importa qual o caminho que ele escolhe para o descanso final. Pode acontecer que os negócios públicos não o escolham. Pode acontecer que ele não os escolha. Pode, enfim, acontecer que nem existam. O fato é que tais negócios
faltarão para os que buscarem com disposição destrutiva. Portanto, então, de qual república o sábio deve aproximar-se? A dos atenienses, no qual Sócrates foi condenado e da qual Aristóteles teve de fugir, para que não tivesse o mesmo destino? Daquela na qual a inveja persegue a virtude? Assim dirás que o sábio não deve se aproximar de tal tipo de república? Se ele se acerca da República de Cartago, na qual a revolta é constante e a liberdade hostiliza os melhores, sofrendo a justiça e a honestidade igual a aviltamento, enquanto a crueldade contra os inimigos é enorme, com reflexos sobre os cidadãos, então dessa também ele fugirá. Se eu decidisse percorrer uma a uma todas as repúblicas atuais, não acharia nenhuma que estivesse à altura para receber o sábio, ou que o sábio pudesse dela fazer parte. Já que não se pode encontrar a república de nossos sonhos, então nos invade a necessidade de descanso, porque não encontramos nenhum lugar que possa substituir a vida retirada. Se alguém disser que navegar é ótimo, mas em seguida advertir que não se deve fazê-lo por águas onde são frequentes os naufrágios e nas quais as tempestades desorientam os pilotos, concluo que esse indivíduo me aconselha a não enfrentar o mar, por mais que louve a navegação.